Não, tranquilo. Está na frente do rosto das pessoas que vão sentar. Desligar. Tá. Só não formar a mesa. Olá, muito boa tarde. Agora são 5 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Falamos ao vivo, direto do Centro Cívico em Piracicaba, onde daqui a pouquinho acontece aqui uma assinatura de termo de parceria com representantes de organizações da sociedade civil para a execução de projetos sociais por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundeca. Neste momento, começa então a cerimônia. Os termos de parceria do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundeca. Por aqui já o prefeito de Piracicaba, os recursos serão repassados às a Euclídia Fioravante, secretária da SMADES, que tiveram seus projetos sociais inscritos e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. É importante ressaltar que o para você que chegou agora, falamos ao vivo, direto do Centro Cívico em Piracicaba, 5 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Dentro de alguns minutos haverá uma assinatura de termo de parceria com representantes de organizações da sociedade civil para a execução de projetos sociais por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundeca. Por aqui já o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, a Euclídia Fioravante, que é secretária da pasta SMADES, Marcelo Oliveira dos Santos, do Dom Bosco, Geraldo Suiu Exu Júnior, do FUNJAP, Maria José Felipe, do Avistar, Alexandre Davi, da Casa do Bom Menino, Rafael da Bronzo, Casa do Amor Fraterno, Cláudio Roberto Grandino, do Educando pelo Esporte, Márcia Tereza Negre, presidente do CAME, Vitório Brunetto, da Receita Federal, Adriano Machado, da Pipa, Helenice Miranda da Bronzo, da Casa do Amor Fraterno, Ana Paula Boni, da Casa do Bom Menino, Vanessa Carvalho, presidente da APAI, José Luiz Camolese, Pasca, Sérgio Regonha, Caterpillar, Sinivaldo da Silva, da AUMA. Muito que bem. Chamamos, neste momento, as autoridades para a composição da mesa. Chamo, neste momento, o prefeito municipal de Piracicaba, Luciano Almeida. Neste momento, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, sobe então ao palco que vai compor a mesa. Bruniruto, auditor fiscal e delegado da Receita Federal do Brasil em Piracicaba. Representante da Receita Federal. Euclídia Fioravante, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme você ouviu aí, a Euclídia Fioravante, responsável pela pasta da SMADES. Amanda Rosolém Bueno, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o presidente da Casa do Bom Menino, Dr. Alexandre Davi, representando todas as organizações da sociedade civil que celebram a parceria. A mesa está formada. Neste momento, convido, então, a nem se sentar ao presidente da Casa do Bom Menino, Dr. Alexandre Davi, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Ilustríssimo senhor prefeito municipal, Luciano Almeida, senhora secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclídia Fioravante, a vice-presidente do CMDCA, Amanda Bueno, demais autoridades e convidados. Bom, o meu objetivo é registrar aqui o agradecimento em nome de todas as entidades assistenciais
e organizações da sociedade civil do município de Piracicaba, que foram contempladas com o repasse das verbas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os projetos financiados pelo Fundeca têm como objetivo a implementação de programas que atuem na garantia da promoção, proteção, defesa dos direitos da criança e do adolescente. É proporcionar acesso à educação, saúde, esporte, lazer, cultura, potencializando o desenvolvimento das nossas crianças. Agradecer a todos os doadores, pessoas físicas e jurídicas, que se sentiram tocadas pelas iniciativas das entidades em desenvolver projetos que visem a promoção de algo a mais para o nosso público, em complemento aos serviços que já são oferecidos. Agradecer também as pessoas que ajudam a divulgar as regras para a declaração do imposto de renda, para que as doações aconteçam e para que os recursos fiquem no município. Aos contabilistas que esclarecem dúvidas de seus clientes e ajudam a fomentar as doações. Agradecer também à imprensa que contribui com a divulgação da campanha. Agradecer também às próprias entidades que, através dos setores específicos de projetos e captação de recursos, se dedicam na busca incessante em sensibilizar as empresas na conquista de doações e no exercício da responsabilidade social. Agradecer a todos os voluntários do terceiro setor, pessoas que se dedicam parte do tempo às entidades, que se dedicam ao CMDCA, agradecer também ao Poder Público Municipal. É a junção de todas essas forças que tornam possível acreditar em um futuro melhor. Obrigado. Chamamos neste momento, para o uso da palavra, a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Amanda Rosolém Bueno. Boa noite a todos. Em nome do CMDCA, gostaria de agradecer a todos aqui presentes, especialmente aos conselheiros que se dedicam bastante aí na avaliação, aprovação dos projetos, às entidades que se dedicam na escrita e para cumprirem aí todas as demandas, né, que observam nos seus atendimentos, as empresas tão importantes, né, e fundamentais para a execução dos projetos, e também as pessoas físicas. Agradecimento também a todas as entidades e os representantes que estão aqui hoje, e ao Poder Público também. Muito obrigada. Neste momento, convidamos para o uso da palavra o auditor fiscal e delegado da Receita Federal do Brasil, em Piracicaba, Vitória de Jesus Pinheroto. Senhor Prefeito, Lídia, demais integrantes da mesa, demais convidados aqui presentes, agradecer pelo convite. Eu sempre fico honrado e sempre faço questão de aparecer, né, de comparecer no evento aqui, todos os anos, tá? Destacar, né, o papel da Receita Federal nesse projeto, que é a destinação do imposto de renda. A Receita Federal tem como papel a administração tributária e aduaneira, né? Hoje a Receita Federal é responsável por cerca de 68% de tudo que se arrecada no país, tá? Também exerce o controle do comércio exterior, de importações e exportações, mas também não pode deixar de exercer o seu papel na cidadania fiscal. A Receita Federal tem se empenhado cada vez mais nisso, tentando aproximar o Estado do contribuinte, porque o contribuinte, quando sabe como funciona a Receita Federal, quando sabe onde está sendo aplicados seus recursos, ela se sente mais à vontade, vamos dizer assim, para recolher espontaneamente os tributos, tá? Eu, pessoalmente, tenho me empenhado bastante na questão da divulgação, né, da destinação do imposto de renda. Todos os anos a gente faz palestras, vamos aos meios de comunicação para estar divulgando isso. Esse ano já tem uma palestra agendada no CIMESP, vamos no Sincop também, não só aqui em Piracicaba, em outras cidades. Então, a gente vem numa crescente arrecadação aí, e eu acho que
a gente tem desempenhado um papel importante nesse sentido. Tá? Outra questão que a Receita atua muito fortemente é no combate à repressão, tá? Tanto no contrabando, descaminho, contrafação. E eu estava me perguntando outro dia, né, o que a gente pode fazer nesse sentido para a parte, né, dos produtos, né, que a gente apreende, né, nessas operações possam ser revertidos para as entidades. Exemplificando, quando você apreende um veículo com cigarro, você vai apreender esse cigarro, vai apreender o veículo. Tá? O cigarro você tem que destruir porque não tem outra forma, né, de você aproveitar isso. Agora, o veículo, geralmente, a Receita sempre procura, né, tá doando para uma entidade, né, para que ela possa fazer o uso desse bem que agora se tornou público. E também temos muitas apreensões de outros tipos de mercadorias. Lógico que quando você apreende um brinquedo, por exemplo, também você não pode destinar, tá? Porque esse brinquedo, ele sendo falsificado, ele não tem o selo de metro, não tem nada. Então você não vai destinar esse brinquedo para uma criança que ela vai estar podendo se prejudicar com isso. Mas não é só isso, a gente tem outras apreensões. Por exemplo, em dezembro, no final do ano, acho que novembro, dezembro, não me recordo direito o mês, foi feita uma operação grande na 25 de março em São Paulo, onde foram apreendidas 2.000 toneladas de mercadorias. E o que a gente pode fazer com esses produtos? São tudo produtos contrafeitos. Contrafeitos, né? O termo contrafeito é produto falsificado. Então, será que a gente vai ter que destruir todas essas mercadorias? Será que a gente não pode utilizar parte disso? É lógico que você não vai poder pegar uma camisa com o símbolo da Nike e estar destinando, mas será que não dá para a gente descaracterizar essas camisas, tá? Colocar um outro logotipo em cima, ou coisa do tipo, aí você pode estar destinando um tênis, mesma coisa. Você tirando a marca, eles estariam disponíveis para destinação. Então a gente tem um desafio aí, e eu vou até depois, talvez, conversar com o prefeito, com as entidades, ver se a gente consegue, de alguma forma, né, alguma parceria para, se a gente conseguir fazer esse trabalho de descaracterização, a gente pode estar doando uma parte dessas mercadorias que vão ser muito úteis aí, né, para muita gente. Ok, gente? Então, mais uma vez, agradecer o convite, parabenizar qualquer um aí que, de alguma forma, né, esteja envolvido nesse projeto aí de estar fazendo com que esses recursos cheguem realmente a quem precisa, né? E deixar a Receita Federal de portas abertas, e no que vocês puderem, pode contar comigo. Convidamos, neste momento, para o uso da palavra, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida. Euclídea não vai falar hoje? Depois ela vai fazer uma apresentação. Está muito formal esse seu evento aqui, viu, Euclídea? Precisa ser menos formal. Bom, boa tarde a todos. Eu só queria, muito breve aqui, dizer o seguinte. Eu acho que todo o esforço, viu, doutor Vitório, que o senhor tem feito de divulgar, está dando resultado, né? Já que a gente conseguiu, do ano passado para esse ano, nós tivemos aí 2 milhões e 100 o ano passado de repasses, e esse ano nós estamos com 3 milhões e 800. Então, acho que é muito fruto desse trabalho aí de todo mundo estar ajudando. Nós estamos saindo de 1.340 crianças atendidas para 2.026, né? Então, é sinal que estamos no caminho certo aí. Ainda não é o suficiente, mas a gente sabe que nós aumentamos então em 50%, 80% o valor de repasse e 50% das crianças atendidas. Eu acho que então, queria muito agradecer a todos vocês por esse empenho que vocês têm, né, como instituições parceiras que nos ajudam. Vocês sabem que o poder público sozinho não faz nada. Mas eu queria somar uma outra ação que eu acho que também ajuda aqui, né, que é um princípio do projeto na educação que nós estamos fazendo, que é da escola integral, que você começa a criar então uma alternativa para essas crianças que estão estudando num período, no segundo período ela tem outras atividades, outros trabalhos, né? E a inserção de crianças especiais ou de outras coisas de estarem nesse ambiente. Então, eu acho que também o projeto que a gente está chamando de EBA, né? O projeto de educação básica e de ampliar a escola integral nas nossas unidades, isso também vai colaborar muito nesse apoio
E aí vocês podem fazer, e aí fica aqui uma dica de parcerias com a Secretaria de Educação, talvez até como migrar alguns projetos e algumas atividades dentro desse segundo período do sistema integral que nós estamos implantando nas escolas. Pode ser que algumas parcerias, porque a busca é essa, né? Não adianta chegar na segunda etapa do dia da aula e ficar dando os mesmos cursos, fazendo as mesmas coisas que você dá na aula normal. Você tem que criar atrativos, outras atividades, outras matérias que a gente está discutindo. Então, você vai falar desde empreendedorismo, robótica, línguas, artes, né, teatro, música e tantas outras coisas, e que acho que vocês também poderiam ajudar a gente a desenvolver algumas coisas dentro desse currículo escolar das escolas integrais e alguns projetos que possam ser relevantes. É uma forma de ampliar o serviço que vocês fazem dentro das nossas unidades. E a Secretaria de Educação tem muito recurso para poder fazer parcerias nesse sentido. Pode ser um outro caminho aí para a gente abrir nessa relação com vocês. Quer dizer isso, de novo, mais uma vez, estar aqui agradecendo a todos pelo apoio que vocês dão ao poder público de cuidar de todas as nossas crianças, adolescentes, e não só vocês e outras instituições, sejam dos idosos e tudo que a gente precisa para ter uma qualidade de vida melhor. Obrigado. Quero convidar a mesa que se dirige à nossa plateia neste momento, pois a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Fioravante, fará uma breve apresentação dos avanços do Fundeca neste ano. Por favor, pode baixar o nosso telão. O controle do projetor subiu, sim. Tá na mão dele. Aqui. Tá. Eu vou aqui embaixo agora, já desmanchando os protocolos que a Luciana reclama tanto. Bom, gente, agradeço a presença de todos, né? E mais uma vez eu preciso aqui reforçar os agradecimentos a todos os envolvidos nesse trabalho, né? Então, são as entidades que batalham, que escrevem seus projetos, que buscam esse patrocínio depois. O conselho, né? O conselho, como bem a Amanda falou, eu sei muito bem das responsabilidades e do trabalho. Então, a gente precisa, sim, muito agradecer a todos os conselheiros do CMDCA, a secretária Larissa, porque o trabalho é imenso, né? Desde fazer o edital, aprovar esse edital, depois aprovar todos esses, ler todos os projetos, aplicar os critérios, selecionar, publicar, depois conferir todas as doações, centavo por centavo, entender quem destinou para quem. Então, assim, é um trabalho imenso. Então, a gente não pode deixar de enaltecer o trabalho do Conselho, que é um trabalho árduo, mas que é feito com bastante responsabilidade. O Dr. Vitório sempre parceiro, e eu acho que essa credibilidade que ele traz para o nosso, né, para o nosso fundo, para o CMDCA, tem sido responsável também pelo sucesso na arrecadação. A gente fala ainda é muito pouco, é incipiente perto do que nós poderíamos arrecadar, mas de alguma maneira é significativa, porque a gente sabe que muitas cidades não conseguem nem a metade, nem uma 10ª parte disso. Então, eu acho que isso a gente deve muito ao apoio da Receita Federal, a quem eu agradeço aqui, o Dr. Vitório. E as empresas, né? As empresas, graças a Deus, Piracicaba tem um número muito grande de empresas que realmente fazem a sua responsabilidade social, já sabem como o fundo funciona e são grandes parceiros e são os responsáveis por isso. E aí a gente gostaria muito, a mensagem que eu quero deixar aqui já é abrir a campanha
para a destinação do imposto de renda de pessoa física até 30 de abril. Porque o nosso desafio é fazer essa captação das pessoas físicas. Então, doutor Vitório, eu vou falar números meio atrasados, mas eu acho que não foge muito disso. Por baixo, temos mais de 30 mil pessoas que fazem a declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Isso daria para a gente uma arrecadação de uns 17 milhões agora, mais ou menos, doutor Vitório. 17 milhões, a gente está arrecadando 3. Então, a gente tem que correr atrás disso, das pessoas físicas. Nós já estamos, a comunicação da Prefeitura, SMADES, Cicobi Cocre, que veio um parceiro, já deflagrando uma grande campanha para nós podermos aumentar esse número de destinação de pessoas físicas. Aí a gente vai também contar com as entidades nesse sentido, vamos fazer uma grande mobilização para ver se a gente busca esse recurso. Tá? Então, assim, muito rapidamente vou apresentar os dados desse ano. Pode passar, Felipe. Então, o valor do repasse desse ano ficou em R$ 3.799.925,47, que foram destinados para 26 projetos de 16 entidades. Então, são 2.026 crianças e adolescentes beneficiadas com a destinação de 31 pessoas jurídicas e 384 pessoas físicas. Nesse número de pessoas físicas aqui, estão apenas as pessoas físicas que destinaram em dezembro. A gente não tem o número das pessoas que destinaram no ato da declaração do imposto de renda, que foi em abril de 2022, né? E então, esse daqui é só... E a gente sabe que é mais difícil a pessoa física querer doar nesse momento do que no ato da declaração, que é muito mais simples, porque já é no site da Receita Federal. Então, dessas 384 pessoas físicas, a gente tem que destacar que a maioria, a grande parte, é da ArcelorMittal. Dentro do projeto que a Arcelor já desenvolve há muitos anos, né? Onde existe uma grande campanha para que todos os funcionários destinem uma parte para o fundo. E aí a ArcelorMittal já conseguiu implantar essa ideia em algumas outras empresas, como a Raizen, que implantou na diretoria, a Rua de Papéis, que também já faz. Então, a gente gostaria muito de incentivar, de falar dessas práticas para incentivar outras práticas como essa, para que realmente a gente consiga aí atingir um número maior de pessoas físicas fazendo a destinação, tá? Então, pode passar. Então, aqui é um histórico da nossa arrecadação, né? Então, esse aumento substancial esse ano nos deixa bastante animados e com vontade de podermos conseguir mais. Né? Pode passar. Aqui a gente tem os nomes das entidades, então é importante a gente dizer que existem projetos para crianças e adolescentes com deficiência, crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento, né? Crianças e adolescentes que sofreram alguma violação de direitos e que precisam ser atendidas, uma questão da violência, né? Atendimento psicológico, muitas vezes tem esses projetos, assim como tem os projetos de desenvolvimento de potencialidades também, que já é mais na área da promoção. Então, são essas as organizações que estão recebendo o recurso, né, cujos projetos foram aprovados. São 16. Então, é isso, gente. A alegria desse momento é dizer que juntos nós podemos fazer uma Piracicaba melhor. E quando a gente investe em criança e adolescente, com certeza nós estamos, né, prevenindo uma série de outros problemas. Então, assim, fica aqui o convite para continuarmos com essa parceria, entidades, poder público, Receita Federal, empresas, para que a gente consiga aumentar essa captação e consiga atender mais crianças e adolescentes aqui em situação de vulnerabilidade do nosso município.
Só isso, Muricy. Uma salva de palmas. Muito obrigado, Zé. Neste momento, gostaríamos de chamar nosso prefeito Luciano Almeida e o presidente da Casa do Bom Menino, Dr. Alexandre Davi, para a assinatura representativa do termo de parceria. As organizações, enquanto eles assinam, as organizações que receberão o repasse do Fundeb esse ano para a execução de projetos sociais são a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, ALVA, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o APAI, Associação Franciscana e Assistência Social do Coração de Maria, a FASCOM, Associação Gaia Mais, Associação Síndrome de Down, Espaço Pipa, Casa do Bom Menino, Centro de Reabilitação, Colégio Salesiano Dom Bosco, São Mário, Associação Atlética Educando pelo Esporte, Associação de Atendimento a Pessoas com Deficiência Visual de Piracicaba, o Avistar, a Fundação Jaime Pereira, o FUNJAP, a Casa do Amor Fraterno, a Pastoral do Serviço da Caridade, PASCA, Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus-Tratos na Infância de Piracicaba, o CRAM. Agradecemos, neste momento especial, mais uma vez, a parceria de empresas e pessoas físicas que contribuíram para a realização de 26 projetos sociais, voltados a 2.026 crianças e adolescentes da cidade de Piracicaba. Cuidar de nossas crianças e adolescentes por uma Piracicaba ainda melhor. Uma salva de palmas a esse momento tão especial. Gostaríamos, antes de encerrarmos, chamarmos todos os presidentes para uma foto histórica e final aqui à frente. Por favor, se dirijam a todos os presidentes que estão aqui neste momento e que representam as entidades para a foto oficial. Falamos ao vivo aqui do Centro Cívico em Piracicaba, onde foi assinado então agora um termo de parceria com entidades e organizações da sociedade civil em Piracicaba. A matéria completa estará no nosso site rmptv.com.br, em nosso Instagram e também Facebook. Por favor, alguns sobem. Isso, vamos lá, isso, por favor. Vocês sobem aqui no palco e ficam aqui, por favor. Sim, sim. Não, para com isso. Vamos lá? Aqui para mim? Chamar só sem Por favor, mais um pouquinho mais para frente, vai um pouquinho, né? Isso aqui, assim, bem alinhadinhos, muito bem. Aí, vamos lá. gosto de miss. Isso. Sorria. Isso. Peraí. Cátia Maria, você não está na hora de circo agora, Cátia Maria, de fazer contorcionismo. Então
Então, nesse momento, os representantes, né, fazendo a foto oficial. Isso, por favor, então dirijam-se aqui à frente para uma foto as empresas. Obrigado. A presença. Você vê aí o vereador de Piracicaba, Pedro Kawai, que veio bem de pertinho acompanhar aí. Estamos ao vivo, Pedro. O vereador junto com o auditor da Receita Federal aqui de Piracicaba. A assessoria do Pedro Kawai fazendo uma fotografia. Então, nesse momento, está encerrado, né, a assinatura do termo de parceria com as organizações aqui de Piracicaba. Conselheiros em cima, por favor. E as empresas. Conselheiros em cima, por favor, entrada pelas suas laterais. Falamos mais uma vez, ao vivo, direto aqui do Centro Cívico em Piracicaba. Um pouco mais para frente, por favor. Isso, aqui é o prédio da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Lembrando que o Fundeca ele tem um importante papel no que se refere à criança e também às crianças e aos adolescentes. Aqui, então, há alguns representantes de algumas empresas que são doadores, são financiadores e que é muito importante a verba que eles destinam para esse projeto do Fundeca, que é o Fundo Municipal que vai destinado à criança e também às crianças e aos adolescentes, no plural. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Encerrou nesse momento. Vamos tentar falar ali com a salva de palmas com a Euclide. Para essa tarde, né? A gente consegue falar. Euclídia, a gente está ao vivo. Muito boa noite para você, Euclídia. A gente está ao vivo na Rádio Metropolitana. O Enzo vai ajustar a nossa imagem ali. Euclídia, bom, a importância, né, do Fundeca para essas crianças, para os adolescentes, é o futuro do Brasil, né? Futuro de Piracicaba, de São Paulo. Como que você vê, então, a importância desse momento? A assinatura foi simbólica, são várias empresas aqui, várias entidades da organização civil. Como que você se sente, sendo secretária do Desenvolvimento Social de Piracicaba, assistencial e desenvolvimento social também? Na verdade, esse momento para mim é muito especial, porque eu venho dessa luta, né? Eu há muitos anos, eu já fui conselheira da criança e do adolescente, então essa luta por divulgar a questão do fundo e essa possibilidade do cidadão piracicabano, as empresas que estão estabelecidas em Piracicaba, deixarem os seus impostos em Piracicaba, para nós atendermos projetos onde muitas vezes as políticas públicas não chegam, né, é de suma importância. Então, quando a gente vê que nós estamos conseguindo cada vez mais adesões de mais empresas, como foi esse ano, porque esse ano nós temos muitas empresas novas que nunca tinham destinado, e isso é um trabalho também das entidades que vão atrás da empresa, divulgam seus projetos e dizem, olha, a questão aqui é séria, o seu imposto vai ficar em Piracicaba. É um recurso que é totalmente fiscalizado, porque ele é fiscalizado tanto pelo Conselho como pela gestão de fundos da assistência social, né, que é o setor que faz o ordenamento da despesa, tudo mais, mas é também fiscalizado pelas próprias empresas que doam, né, porque as empresas também acompanham. Tem algumas pessoas físicas que a gente sabe que também doam há anos e acompanham o trabalho desenvolvido por essas entidades para as quais elas doam esse recurso. Então, na verdade, a gente sabe que toda a destinação, ela vai
para algum projeto de alguma entidade. Às vezes não dá para precisar exatamente para que projeto vai, né? Mas a gente tem conseguido beneficiar nesses anos vários projetos de muitas entidades, né? Vocês viram o número, 16 entidades é significativo, né? Que conseguiram os projetos esse ano. Algumas mais do que um, porque são 26 projetos, né? Euclídia, parece que, né, 3 milhões assusta, né? Mas ainda, se for ver bem, falta dinheiro, né? Falta recurso, né? E como é que faz para as pessoas lá, o CPF, né, a pessoa física ou empresa para ajudar? Tem algum site da Smares que a pessoa pode entrar em contato, um telefone? Então, na verdade, nós temos os folhetos, tem o site do Fundeca, então o fundeca.org.br, ele tem fundeca.com.br, ele tem todas as informações sobre como funciona a destinação. Mas eu já queria dar uma prévia aqui que é muito simples. Qualquer pessoa física que for fazer a sua declaração do imposto de renda esse ano no modelo completo, depois que ela apurar todas as suas despesas, tudo mais, ela tem uma opção no site da Receita Federal de buscar pela doação para um fundo municipal. E lá você tem a opção, você escolhe o fundo municipal da cidade, né? No caso, você procura Piracicaba, e aí em Piracicaba nós temos habilitado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, da pessoa idosa. Então a pessoa escolhe ali na hora o fundo que ela quer destinar, ou pode ser para os dois, e o próprio site da Receita Federal já calcula automaticamente qual é esse valor que ela pode destinar. E aí a DARF já é emitida pelo próprio site da Receita Federal. A única questão é que ela tem que pagar essa DARF para realmente a destinação se configurar, né? E depois vir na DBF. A destinação em si, ela não pode ser parcelada, ela tem que ser paga ali no ato, né? Em parcela única. Aí o restante do imposto você pode parcelar, mas a destinação, então, é muito simples. Essa opção de fazer a destinação direto pelo site da Receita Federal é o que a gente está mais assim empenhados em divulgar, porque isso vai nos dar uma possibilidade de ampliar a captação das pessoas físicas. Muito bem, Euclídia, parabéns, e conte conosco aí quando tiver esses eventos, né, essas ações. É importante a imprensa, né, passar. Estamos ao vivo agora, e também agora parece que está chegando aí o Convivência, né, é algo para os idosos, inclusive. O Convivência é um projeto destinado para a pessoa idosa nos bairros, e ele é financiado pelo Fundo Municipal do Idoso. Nós tivemos em 2021 o aporte da ArcelorMittal no valor de 1 milhão para o Fundo do Idoso para o desenvolvimento desse projeto. Então a ideia é nós podermos trabalhar com o envelhecimento ativo da população, porque a gente sabe que é uma tendência esse envelhecimento. Piracicaba demonstra um índice maior até nesse índice de envelhecimento do que outras cidades do estado de São Paulo. Então nós precisamos olhar também para essa população, né? Então, com esse recurso de 2021, que foi, porque nós tivemos um atraso, porque o Conselho teve que mudar a lei, algumas questões burocráticas, ele está começando agora, mas ele já está começando em vários bairros, né, em vários centros comunitários, e a ideia é, com a destinação que nós tivemos agora, porque nós temos mais de 1 milhão também destinado para o fundo este ano, a gente vai ampliar ainda essas atividades que estão começando agora. Aí precisa pensar mesmo, porque até o próprio organizações do governo federal, o próprio IBGE, ele diz, né, que em 2050 o Brasil será um país de praticamente pessoas, uma sua grande maioria idosos, né? Exatamente. Aí o nosso objetivo, quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar nesse envelhecimento ativo como um dos pilares da política pública. Então você tem que, de alguma forma, propiciar que essa pessoa se mantenha ativa fisicamente, mentalmente, que ela tenha convivência, que ela possa fazer outras coisas para evitar todos os danos que a gente sabe, né, do isolamento social ou da institucionalização, que de repente, né, às vezes o idoso não tem outra opção. Então, se a gente promove realmente as atividades e eles se mantêm ativos, a gente evita
essa questão da segregação dos idosos e problemas futuros que comprometem a saúde mental, a saúde física como um todo, né? Muito bem, Euclídia, obrigado mais uma vez. E está chegando a Festa das Nações também, né? Que é um importante recurso, né, para a Prefeitura, para ajudar em todas essas questões, né? Sim, a Festa das Nações é um recurso muito importante para todas as entidades, porque é aquele recurso que é a verba não carimbada, né? Porque na verdade é aquele recurso que você vai aplicar em despesas da entidade, que muitas vezes é a entidade que vai ter que arcar, é o recurso próprio, né? Vindo de evento. Porque a entidade para pagar, porque quando vem do projeto, você vai pagar o projeto. Então, você vai pagar as despesas do projeto. Quando vem da parceria com a SMADES, tem lá a verba sempre carimbada. E é carimbada, é para aquilo. E aí existem despesas que saem dessas verbas. E sempre a Festa das Nações foi isso, né? Uma oportunidade de uma verba própria para custeio, que às vezes é a maior dificuldade das entidades, é isso. Ter uma verba para custeio, mas liberada para algumas despesas, às vezes pequenas, que não dependem, né, que não vão, de certa forma, passar por um processo de licitação, de tomada de preços e essas coisas, né? Muito bem, Euclídia, obrigado, boa noite, boa semana. Eu agradeço vocês por estarem aqui, pela oportunidade de estar divulgando isso, tá bom? Obrigada, Danilo. Tchau. Essa é a Euclídia Fioravante, ela é secretária, né, da SMADES, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social aqui da cidade de Piracicaba. Você tem imagens, neste momento aí, imagens de Enzo Oliveira, que tem o símbolo da cidade de Piracicaba aqui. Foi apresentado então agora há pouco aí esse termo, né, de assinatura, essa parceria com as organizações aqui de Piracicaba sociais, várias aqui falaram, né, o CRAME, a ALMA, temos também o CESAC, enfim, são tantas instituições importantes na cidade de Piracicaba, e esse valor aí de mais de 3 milhões de reais vai fazer a diferença para as crianças e também para os adolescentes. Nós ficamos por aqui, direto então aqui do Centro Cívico. Que hora é agora, Enzo? Por favor, estou sem o meu telefone aqui, então 18 horas e 16 minutos, horário de Brasília, imagens de Enzo Oliveira, direto aqui do Centro Cívico, Danilo Teles, para a Rádio Metropolitana de Piracicaba.